Bom dia, galera. Gravando essa aula 11 para vocês do curso de Hash Data Web completo, e eu vou falar um pouco sobre a compilação do CGI Delphi Lazarus Windows Linux, tá? Geral para vocês. E essas aulas agora são as aulas fechadas. Eu gostaria até que vocês divulgassem para os amigos sobre o curso para ajudar o projeto. E essa aula ela vai ser até bem completa para vocês, porque ela vai dar uma geral nos próprios exemplos e na dúvida de vocês com o CGI. Então vamos lá. Qual é a diferença básica entre o CGI e o ISAP para vocês, tá? E como utilizá-las no RDW com Apache para vocês, que eu gosto de usar Apache. Até no Windows mesmo, eu gosto de usar Apache também. Então, configuração do Apache é fácil, tem na web vários links para vocês. No nosso curso antigo, que está aí no nosso YouTube, aí vocês podem assistir também, que temos aulas de configuração e instalação do Apache para vocês, tá? Inclusive da versão que eu uso de demos para vocês. E nesse momento agora, eu vou explicar primeiro as versões do Delphi, porque ela tem as duas versões compiláveis aqui para vocês. No nosso Project Group, né, que a gente fala direto, eu até fiz um commit de uma atualização do Project Group, porque no Project Group ele só tinha adicionado aqui o ISAP, aí eu adicionei o CGI também para vocês. Então, eu vou explicar já no Delphi para vocês as diferenças entre o CGI do Delphi, depois eu vou para o Lazarus, tá? Cada um tem suas particularidades, isso que é legal. Vamos lá. No Delphi, vocês têm o ISAP, que é uma DLL, que ela foi feita inicialmente para rodar em servidores IIS da própria Microsoft, mas o Apache também dá suporte a ela. E o CGI. A diferença do CGI para DLL é justamente o funcionamento dos dois. A DLL do ISAP, quando ela é executada, ela permanece carregada em memória, como a DLL mesmo, normal do Windows. E a partir daí, o Apache gerencia, ou o IIS no caso, gerencia o uso de cada chamada a partir da DLL. Eu não gosto de DLLs, no caso de servidores, mas isso é uma escolha baseada em testes meus feitos por mim em várias situações e de outras pessoas, então eu optei por usar o CGI. Caso vocês gostem do ISAP, fiquem à vontade, está aqui o projeto. E o ISAP, ele carrega e fica persistente. O Apache também tem o cache de CGI para poder fazer a chamada da memória. O CGI ele é um executável que o Apache vai chamar ele toda vez que for executada uma ação, ele carrega aquele executável para cada requisição independente. Então ele faz uma requisição para cada usuário que requisitou, ele levanta aquele executável, roda o que tem que rodar e fecha o executável, liberando tudo da memória. Então, se tiver ocioso, seu servidor está vazio. Se tiver em uso, ele está sendo usado pelo cache da operação. Como o Apache faz o cache do executável em memória também, então você não vai ter N execuções do mesmo partindo do disco, evitando acesso a disco. Então, eu gosto do CGI porque o CGI você pode, um exemplo fácil, né, usá-lo no Linux. E o ISAP, ele não pode ser usado no Linux. Então, o CGI é uma opção mais multiplataforma. No Delphi, ele usa o Web Broker para poder criar CGI e ISAP. O resto da TAUE não tem necessidade de DataSnap. Então, vocês vão poder usar o CGI Delphi Web Broker normalmente, com o hash da TAUE, com poucas configurações, porque as configurações aqui são até inconjuntas. Eu criei um data module no Delphi que no CGI, vejam, que é o mesmo data module do ISAP.
por que isso? Porque as diferenças entre o ISAP e o CGI no Delphi é somente no projeto. Vejam que no projeto aqui, ó, eu vou mostrar para vocês aqui, ó, lá, mostrar o source, né, que está aqui, e o source que está aqui. O source do CGI é esse. Vejam aqui que na uses entra o Web Broker e CGI app, ok? Aí aqui, ó, o Web Módulo Class, a unit do Web Módulo, vejam que é essa daqui. Essa unit está o nosso componente do Hash Service CGI. Vejam aqui, ó. Então tá aqui, ó. E vejam aqui que na declaração do ISAP o que muda é justamente isso. Por ser uma DLL, você tem que exportar execuções, que é o que o Apache vai fazer a chamada da DLL, e aqui tem a procedure de terminar os threads quando finaliza a DLL. Aí as declarações aqui são pelo Web Broker, veio que tem as classes de inicialização, né, e tal. Aqui é mesmo Web Module Class, só que aí eu uso, no nosso caso, o Create Form aqui, ó, tiro ela ali. Algumas configurações, como vocês estão vendo, do próprio Web Broker. Então tá aqui, ó. Vejam no Uses aqui também que tem algumas configurações do Web Broker. Lembrando que o Hash DataWare, por ele ter um componente próprio de CGI e usar o próprio método do Delphi para gerar o CGI, então vocês podem gerar um CGI Hash DataWare em Delphi antigo, tá? Aqui eu estou só mostrando para vocês porque a gente já tem o Project Group. Então vejam aqui que as diferenças estão no projeto, mais o Data Module, vejam que é até compartilhado, ó. Aqui, ó, ele é daqui do CGI, e se vocês vierem aqui no ISAP, ele está adicionado na pasta anterior. Por quê? No Hash DataWare, eu coloquei para vocês em demos, tá? Aqui, ó, vejam aqui em demos, que tem uma pasta chamada Delphi Server CGI, que aqui está os PAs e o projeto do CGI, que vocês estão vendo aqui no Project Group, esse daqui, ó, ok? E nessa pasta Temp CGI é que fica o ISAP. Por isso que, se vocês olharem aqui, ele adiciona as units da parte anterior. Então aqui para vocês aqui, ó, vocês já estão vendo que tanto o server CGI aqui como o ISAP, eles compartilham as mesmas units. Vejam aqui, ó, que é a unit do server aqui, ó lá, com os componentes RDW, tá? Como eu não tenho interface gráfica, eu coloquei no Before Connection aqui do FD Connection aqui, para poder receber esses dados da constante. Vocês têm uma unit aqui, ó, que é essa aqui, ó, o consts aqui, ó, ok? É a partir dela que está vindo a configuração de banco. Então vocês podem colocar aqui a pasta e o nome do database, Firebird e tal, mas caso vocês precisem, vocês mesmos façam a conexão de vocês. Isso aqui é uma conexão de exemplo. E o CGI, por ele ser um executável que levanta e é destruído após a requisição, muitas pessoas, para fazer debug, fazem macete, colocam o programa em modo terminal e etc, etc. Eu fiz diferente. Como o ISAP e o CGI ali são iguais tecnicamente em todos os componentes, o que eu fiz? Eu tenho meu Apache App Server aqui instalado, tá? Que lá nos vídeos antigos eu mostro para vocês, versão, tudo certinho. E eu coloquei aqui, ó, eu instalei o meu Apache, no caso para vocês, e é até diferente. Eu instalei ele e não coloquei ele como serviço. Por quê? Porque quando eu executar aqui, o ISAP ele tem debug, então eu gosto de tudo usar debug para poder testar no final que eu executo a aplicação final. Então o que que eu faço? Ó? Vejam aqui que eu coloquei nas debugger options para mim aqui no RAM options para ele colocar o host application, levantar o Apache com o meu http.conf. Então se vocês rodarem aqui em modo debugger o ISAP, vejam que ele vai levantar o Apache, viram? Aqui é a janelinha do Apache. Então se vocês olharem aqui, ó, eu já até coloquei uma URL do ISAP, vejam que vai responder o ISAP. Aqui é o CGI, mas é o CGI do Lazarus, então eu vou mostrar para vocês em Delphi. Eu já mostrei aqui para vocês o CGI e o ISAP,
ok? E vou mostrar para vocês agora em Lazarus o CGI no Windows e o Lazarus o CGI no Linux também para vocês direitinho. Então vamos lá. Falamos do projeto Delphi, que vocês têm aqui o CGI e o ISAP Delphi, ok? Agora, na pasta do Lazarus, vocês têm aqui, ó, Last Server CGI, que está aqui o LPR aqui do Lazarus. Então vocês têm aqui esse projeto aqui, ó, que é o DW Server CGI. Prestem atenção nesse detalhe aqui, tá? Porque no Linux vocês vão ter que mudar essas configurações. Vocês vão ver aqui, ó, que em caminhos no Delphi, ó lá, eu já jogo direto no meu na pasta do meu Apache. Então eu coloco lá na pasta do meu Apache o arquivo, tá? Por que que eu não coloco extensão aqui? Porque ele mesmo vai criar a extensão .exe. E no DW ele é interessante vocês colocarem a extensão do arquivo CGI, tá, gente? Então, exemplo, até no Linux eu recomendo que vocês ponham o nome lá do arquivo, eu vou mostrar para vocês depois, tá? Tudo em minúsculo, porque o Linux tem essas frescuragens do case sensitivo, então eu optei por ficar tudo em minúsculo as coisas. E aqui para vocês, ó, eu em Lazarus estou mostrando eu já jogando o CGI na minha pasta do meu app serve. Então, vejam que o projeto do Lazarus CGI, ele tem para vocês aqui, ó, os componentes do meu data module do servidor, ok? O LPR está aqui para vocês e esse LPR ele é interessante porque ele tem duas opções. Essa opção aqui, ó, define a Apache, é para ele rodar no Apache. Se eu comentar aqui esse ifdef, vejam que ele ativou outras opções aqui, que é do FP Web, que ele levanta um servidor, né? E a porta de configuração está também no arquivo const, mas só que do próprio Lazarus. Vejam aqui, ó, que ele está apontando para os demos certinho, tá? Para o banco employee. Então, se eu levantasse aqui, ele ia levantar para mim um servidor, já com embarcado, com porta e tudo. Como a gente vai usar na Apache, ele fica assim. Aí vejam que esse ifdef ele vai comentar aqui. E interessante é isso aqui, ó. O Lazarus, ele também tem um data module igual ao do Web Broker lá, ó. E aqui, ó, é o nosso mesmo componente, ó. Vejam aqui, ó, que é o Service CGI nosso. Então esse nosso componente é o que ele está sendo usado no data module do Lazarus também. Só que no Lazarus, para você poder criar um CGI, é necessário você instalar um pacote. Então vocês vão vir aqui, ó, instalar pacote. Nem é pelo OPM, tá, gente? Ele já vem com Lazarus. É só vir aqui instalar pacote e colocar aqui, ó, WebLaz. Mas ele já está instalado no meu, então ele não vai aparecer na lista disponível, que ele já está instalado, ó. Vejam aqui, WebLaz. É ele que vai permitir criar CGI no Lazarus. Então, no Lazarus, vejo que ele não vai habilitar a opção de debug. Eu vou fazer aqui a compilação do projeto para vocês. Vocês vão ver que ao executar, ó, vocês não têm opção de debug. Então, eu vou só compilar, o Ctrl F9. Vejam que eu estou compilando, tá? Ele já compilou. Nesse exemplo do hash DataWare para Lazarus, ele reclamou dessa unit aqui, ó, que foi adicionada depois do CGI, então no pacote lá de updates ela ainda não está nos demos adicionada. Nessa unit nossa DWServe, vocês adicionem aqui, ó, o UDW-const char7, tá? Porque o Lazarus precisa. Então aqui já está compilado o nosso CGI do Lazarus. Vejam que o CGI vai estar dentro da minha pasta do app server aqui, ó. Ele é esse cara aqui, ó. Vejam aqui, acabei de compilar ele pra gente. Ok, aqui está o ISAP, ok? Então, eu vou testar agora. Vejam que eu vou levantar o nosso Apache de novo pelo ISAP, ó. Porque eu nem preciso de levantar pelo Lazarus. Então vejam aqui que agora o CGI que vai ser rodado aqui, ó, é o CGI do Lazarus que vai pegar da porta aqui, ó. Vejam que está rodando aqui já, o Apache já fez cache, ó, e as outras execuções, ó, são extremamente rápidas, porque ele abre, depois ele faz o cache, aí agora ele só pega de memória, igual o nosso ISAP aqui, ó.
Vejam aqui que já está tudo rodando, todo mundo rodando, beleza? Beleza. Mas aqui eu mostrei para vocês a construção. Vou entrar agora para vocês aqui um teste bem legal. Vejam que eu estou numa máquina Mint, Linux Mint, ok? Então eu adicionei como se fosse o Ubuntu, ele é um Linux Mint, tá aqui, ó. Ok, gente? Vejam aqui que eu vou agora mostrar para vocês consumindo esse CGI no Linux aqui, ó, o CGI do Lazarus. Eu poderia consumir o ISAP, então vou consumir pelos DBWares. Eu vou mostrar primeiro para vocês a Puller URL. O que é essa Puller URL? A Puller URL, ela é a parte que importa do CGI, que é essa daqui, ó. O que é essa parte que importa? No servidor de vocês vai possivelmente estar configurado aqui CGI-bin e o nome do seu arquivo CGI, que é esse daqui, ó. Essa é a Puller URL. Porque o resto da composição da URL do resto da TAUE já existem outras propriedades. Mas essa Puller URL que está dizendo qual CGI na sua pasta CGI que eu quero usar. Porque podem ter vários CGIs no mesmo URL. Então aqui que você diz a parte do CGI que te importa. Então no meu aqui eu troquei, né, o alias da minha pasta CGI de CGI-bin para CGI flex. Então tá aqui, ó, essa aqui que é a minha Puller URL. Vejam aqui no Lazarus, eu coloquei aqui, ó, Puller URL, olha lá, é a minha parte do CGI. No Puller Service, o IP do meu computador que está com a pasta aqui startado, a porta 80 dele, que é a que está aqui, e vejam que a primeira coisa que eu fiz foi trocar o Puller Name, porque o meu exemplo aqui estava com Zeus, então eu troquei para o Puller Name do meu driver Lazarus que está compilado no meu CGI. A partir disso, eu liguei a criptografia também para mostrar para vocês que está funcionando com criptografia também no Apache, tá? Então tá aqui a criptografia ligada. Aí ele vai requisitar com criptografia, vai decriptar tudo certinho. Deixa o nosso Lazarus lá executar o programa, ele está executando já, está compilando aqui. Vejam aqui que eu vou consumir agora esse nosso CGI no Lazarus. Executando. Ah, é porque ele executou o CGI, tá, gente? Aqui, ó. Vamos lá. Aqui. Já tá compilando e rodando. Vai carregar, tá? Como eu tô capturando para vocês e com um monte de coisinhas abertas, ele fica um pouquinho pesadinho. Mas vamos lá. Vejam aqui, ó. Esse é um select que eu fiz na nossa tabela employee. Vejam aqui, ó, que eu estou consumindo o nosso CGI feito no Lazarus e carregado no nosso Apache. Vejam aqui, ó, todos os dados que estão na nossa tabela employee. Vou abrir de novo para vocês virem, ó. Ok? Então tudo rodando para vocês, consumindo, inclusive para consumir eventos, tá, gente? Vocês têm os nossos componentes de eventos, né? Que estão ali na lista para vocês. Vocês vão vir aqui no Client Puller aqui, ó, porque a propriedade dele para essa parte do CGI é essa daqui, ó, URL Path. Então a partir dela que vocês vão vir aqui agora, ó, e dizer os server eventos que vocês querem colocar. Ele reclamou aqui porque eu não botei a porta, tá, gente? Esse aqui ainda está na porta 8082. Então eu vou colocar aqui no 80, só para vocês virem em funcionamento aqui, olha lá. Deixa eu ver aqui, tá, gente? Conferir para nós. O que estava faltando aqui era... Porque esse daqui ele ainda está em localhost, né? Então estava faltando o host aqui colocar pra gente. Já foi conferido, então tá aqui, ó. Vejam aqui que tá aqui o server events vindo do nosso CGI também do Apache Windows. Agora eu vou fechar aqui para vocês, tá? Não vou salvar esse projeto, o Lazarus
1.8 ele dá uns erros de data módulo na hora de fechar, tudo certinho. Esse daqui é o CGI Linux, tá, gente? Linux. Não é o CGI Windows, é o CGI Linux, que é o mesmo CGI que vocês viram na pasta lá do Windows do Apache. Então ele é o mesmo arquivo, vocês não vão ter diferença, só que vocês vão ter que fazer algumas configurações a mais. Lembrando de fazer aquela nossa UDW-const char7, e as configurações a mais é que vocês vão vir aqui em opções de project, no Project Options, e vão mudar, porque lá no projeto original ele está salvo, mandando para o meu Apache do appserve. Então no Linux vocês vão colocar isso aqui, ó, aqui embaixo aqui, para ele mandar para a pasta target OS de vocês, e vão colocar o nome do arquivo assim, ó, em minúsculo, dwcgiserver.cgi, tá? Fazendo-se isso, após instalar o Apache, eu não sei se vocês já configuraram o Apache de vocês, vocês têm que rodar um comandinho no Apache, tá? No Linux. Caso vocês não tenham feito, eu vou até mostrar para vocês aqui, ó, que eu vou mandar para os meus alunos aqui quando precisarem. Ó. Após instalar o Apache 2 no Linux, vocês têm que habilitar o módulo CGI. Então no meu Mint eu rodei isso aqui para poder habilitar o meu módulo CGI e dei um restart no Apache. Depois que eu fiz isso, quando você compilar o server CGI aqui no Lazarus Linux, eu jogo ele na pasta dele, né, como eu mostrei ali para vocês, a configuração. Tá aqui, ó, em lib. Vejam que ele gera aqui para mim, o CGI, ó, que é esse arquivo aqui. Aí, eu gosto de fazer graficamente, mas vocês podem fazer via linha de comando com CP, tá? Eu gosto de usar o Linux Mint, porque eu dou um sudo aqui no Kajá mesmo, que é o gerenciador de arquivo dele, é como se fosse o Explorer aqui, ó. Vejam aqui. Eu gosto de fazer graficamente porque fica mais explicado até para os iniciantes mesmo de Linux. Então tá aqui, ó, é fácil, é porque no Windows todo mundo é acostumado a copiar tudo, aqui você tem que estar como superusuário. Eu vou lá, ó, faço a cópia graficamente, tá, gente? E jogo na minha pasta do Apache, que no meu Apache aqui no caso é o srlib cgi-bin. Vejam que o meu arquivo está aqui, ó. Eu posso substituir aqui, vejam que é o mesmo arquivo, tá? É o mesmo arquivo, ó. Só estou mostrando para vocês como eu faço. E depois eu venho aqui, ó, graficamente em permissões mesmo, coloco aqui no meu grupo de acesso root aqui, ó, escrita e leitura aqui, ó, né? Então ele está com a permissão aqui já para escrita e leitura. Coloquei, liguei o Apache com os comandos que eu mostrei para vocês. E aqui, vejam no Firefox, ó, testando uma URL já do CGI Linux rodando para vocês pelo Firefox. Então tá aqui o CGI Lazarus Linux para vocês, tá? No LPR dele também tem aquele que eu mostrei para vocês, que se vocês comentarem aqui, ele vai levantar um servidor, tá? Um servidor web, como se fosse um standalone. Mas aí para vocês já tem um standalone, poxa. Para usar CGI, deixem em Apache, levantem o Apache, compilem o projeto e se divirtam aí com as configurações do RDW funcionando em CGI para vocês. Lembrando que o CGI, vocês vão poder pegar esse CGI e rodar em outros servidores Linux, então esse modo aqui ele já mostra. Futuramente no curso eu vou instalar o Lazarus, mostrar a instalação do Lazarus no Linux, aí eu também vou mostrar a instalação do Apache e vou repetir esse comando para vocês também. Deixando essa aula aí para vocês, galera, espero que tenham gostado. Toda funcional, toda certinha para vocês. Os comandos e propriedades são os mesmos entre o RDW, então se vocês fossem consumir esse CGI e o Windows, seriam as mesmas propriedades, tá, gente? Da mesma forma. Espero que tenham gostado e divulguem o curso aí pra galera, porque
esse curso ele está ficando bem legal para vocês. Estou fazendo agora as aulas fechadas justamente com conteúdo mais completo e fica aí para vocês a nossa aula 11. Valeu, galera. Tamo junto.